Na comemoração dos 90 anos, a Associação dos Bombeiros Voluntários Famalichenses realizou uma belíssima exposição. É um verdadeiro regresso ao passado. Aproveitando a história do quartel, esta associação aproveitou também uma pequena exposição de maquetes do antigo e já falecido bombeiro Jorge Silva. Maquetes feitas à escala, com cuidado fantástico. Vale a pena e até março deste ano visitar aqui a Associação dos Bombeiros Voluntários Famalichenses e apreciar estas verdadeiras obras de arte. Já dentro da exposição, comigo, Mariana Jacó Teixeira, museóloga. Como é que foi esse trabalho de investigação que foi feito? Porque foi um trabalho de investigação, porque nós estamos aqui a comemorar, ao fim e ao cabo, duas coisas, não é? O aniversário, os 90 anos desta associação e depois, precisamente, os 10 anos da morte deste bombeiro que faz estas coisas magníficas que nós vamos ter aqui. Portanto, o desafio lançado foi criarmos uma exposição para ser apresentada aqui no espaço do quartel da associação e uma exposição que pudesse unir duas coleções. Por um lado, a coleção institucional, portanto, que reúne a história de 90 anos entre 1927 e 2017 desta Associação de Bombeiros e, por outro lado, trabalhar também uma coleção particular de um bombeiro, foi o bombeiro número 55, que faz agora em 2018, 10 anos da sua morte, que colecionava tudo sobre bombeiros. Para além de colecionar, criava maquetes cientificamente produzidas, com um imenso rigor, e o grande desafio foi realmente como unir estas duas coleções e contar uma história a partir daí. Eu estou a chegar a esta exposição, como é que eu devo ver, como é que eu vou perceber o que é que está aqui? Começamos pelo princípio. Começamos, de alguma forma, por uma maquete da autoria de Jorge Silva que mostra a origem da atuação dos bombeiros no combate ao incêndio. Temos aqui um cenário que mostra uma bomba que era de tração braçal, portanto eram os próprios bombeiros que a puxavam. Havia outros casos de hipomóveis. Temos aqui também a ação dos aguadeiros, portanto os aguadeiros eram pagos para trazerem barris para encher a bomba. A conjugar com esta bomba temos uma frase que nos fala, portanto, da década de 1920 do dever de humanidade, porque para este discurso, para esta narrativa, foi muito importante percebermos quem são os homens que estão por detrás do nome bombeiro. Portanto, temos sempre vários apontamentos que nos mostram esta parte humana. O que é ser guita? Que é logo a primeira coisa que vemos aqui quando começamos a exposição. Ser guita é uma alcunha desta Associação de Bombeiros, só eles é que são os guitas. Eles nascem de uma cisão de uma outra associação de bombeiros cá da cidade de Vila Nova Famalicão, que é a Real Associação de Bombeiros, Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova Famalicão, que nasce em 1890. Na década de 20 há uma cisão dentro do seu corpo ativo e optam por criar uma nova associação. No dia 17 de novembro, às 21h30 de 1927, temos a apresentação dos estatutos e oficialmente o nascimento desta associação. São guitas porquê? O automóvel da marca Studebaker, conhecido como Surrobeco, era a alcunha, é o grande motivo de ser guita, porque eram os mais rápidos. Portanto, este automóvel para a época era um carro muito rápido e, portanto, as duas associações, quando chegavam ao centro da cidade, aquela que tinha chegado em primeiro lugar ao incidente trazia uma flâmula, portanto, uma bandeirinha de forma triangular do lado direito do condutor e toda a população gritava aos primeirinhos. Acontecia que a nossa associação eram muitas vezes os primeiros e por isso considerados os mais rápidos, e por isso guitas. Um outro automóvel muito importante que é a ambulância da marca Citroën, conhecida como a Pombinha Branca, portanto que é adquirida no final da década de 1920 e marca aqui a ação dos bombeiros desta associação, porque não temos só o combate ao incêndio, temos também o socorro a feridos e doentes.
Vamos falar aqui um bocadinho desta maquete, que eu acho giríssima. O que é que estamos aqui a ver? É, mais uma vez, uma maquete da autoria de Jorge Silva, que mostra diferentes bombas de combate ao incêndio, e temos aqui em destaque o primeiro carro de fogo, portanto um carro de mangueiras, diferente das outras bombas, que é o primeiro carro de fogo aqui da associação, e este, o original, também ainda existe. Para além de serem os guitas, não é? São os de cima ou os de baixo? E que é isso? Os de cima, não pode haver dúvidas. Portanto, estes de cima e os de baixo têm a origem na data de 29 de junho de 1929, um marco enorme na história desta associação, que é a inauguração do primeiro quartel construído de Reis. Na sua história só existem 2 quartéis construídos de Reis, portanto este que foi construído na rua Adriano Pinto Bastos e o atual, onde nos encontramos. Portanto, quando tem a inauguração em 1929, na rua Adriano Pinto Bastos, eles vão se localizar uns metros acima dos bombeiros de Vila Nova de Famalicão, e por isso fica a origem destas alcunhas dos de cima e dos de baixo. Há sem dúvida aqui um marco, que é um incêndio que marcou muito a cidade. Exatamente, no 5 de abril de 1952 temos o incêndio que destrói os passos do concelho, portanto no território é um daqueles incêndios que ficou no imaginário da população e que, portanto, todas as associações contribuíram para o combater. Temos aqui apenas uma pequena amostra dos momentos de homenagem à associação. Temos em 1934 duas condecorações que estão relacionadas com a Ordem de Benemerência, e aqui é a participação da associação na primeira exposição colonial portuguesa no Palácio de Cristal da cidade do Porto. Portanto, depois temos outras condecorações que são entregues na altura dos 50 e dos 75 anos. Portanto, são momentos-chave em que as várias entidades nacionais e locais também se unem para homenagear a associação, porque realmente estas associações de bombeiros têm uma intervenção muito forte a nível de território. Eu só vejo homens, e quando é que as mulheres chegaram aqui à corporação? As mulheres nesta altura ainda não faziam parte desta história, ou seja, a ação das mulheres com os bombeiros vai mudando ao longo dos séculos. Temos numa primeira fase, no século XVII, no século XVIII, a ação, elas ombreavam muitas vezes com os homens no combate ao fogo, porque ainda não era algo organizado. A partir do momento que temos a organização destas associações, a mulher entra, portanto, num segundo plano. Ela está lá sempre a acompanhar, muitas vezes a dar os bens necessários para estes homens, a comida, a água, as fardas, portanto, elas acompanham, são as madrinhas das viaturas, mas não são consideradas elementos oficiais da associação. Isto só acontece nesta associação em 2005. Podemos dizer que desde esse ano tivemos uma evolução imensa e hoje em dia já temos mais de 40 mulheres a fazerem parte do quadro ativo. Mariana, Vida por Vida, uma história de amor, é o tema e é o nome desta exposição. Porquê? Vida por Vida é o lema mais antigo e transversal aos bombeiros nacionais, e uma história de amor é então o ser bombeiro, porque nós durante este trabalho perguntávamos aos bombeiros desta associação o que é ser bombeiro. E eles muitas vezes não sabiam descrever, porque só sentindo. Outras vezes falavam-nos em família, em amor, em não dormir, em dedicação, em coragem.
são aqueles que avançam quando todos fogem. Portanto, é uma dedicação de corpo e alma, de todo o tempo que eles têm, de todas as suas forças. Por outro lado, temos a figura de Jorge Silva como colecionador, e há tantos outros colecionadores dentro do que é este grupo dos bombeiros profissionais ou voluntários, e Jorge Silva era conhecido como o pai dos colecionadores. Portanto, ele dedicava, desde a década de 1960, também todas as suas forças, por um lado, a ser bombeiro voluntário, por outro lado, a ser colecionador. Portanto, o tempo da família, ele inclusive comprou uma caravana, uma relote, para poder ir a todos os pontos de Portugal onde existissem bombeiros. Colecionadores há muitos, como o Jorge Silva, que fazia um estudo, que construía as maquetes à escala real. Haverá muito poucos e este será um dos maiores a nível nacional. Portanto, vida por vida, uma história de amor, esta dupla relação entre ser colecionador, ser bombeiro voluntário, que nas duas é a entrega de uma vida. Fechamos ao volante da Pombinha Branca, retratada na exposição que vimos. É a primeira ambulância do Concelho de Vila Nova de Famalicão. Por isso, até março, não perca esta exposição no quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.